Ah, galera aí, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos começar mais um Segue o Vai, episódio número 3, o seu podcast de futebol, um jeito diferente de falar futebol. E para me acompanhar nesse exato momento aqui, nesse momento maravilhoso, Guilherme Santana, o rapper se descobrindo aqui entre nós. Diga lá, Guilherme. Perfeito, muito obrigado aqui por esta abertura, de programa. Sintam-se todos à vontade e sejam todos bem-vindos a este maravilhoso programa. E não menos importante, aquele que é o mago do conhecimento, o grande Ricardo. Diga lá, Ricardo. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não menos importante porque eu sou o mais importante e também o mais humilde do grupo. Falo com tranquilidade, é verdade. E vamos lá, e o tema, temos hoje o tema do nosso programa número 3 do Segue Vá Podcast, é as quartas de final da Libertadores Sul-Americana e as semifinais do Brasileiro Feminino, no qual a gente vai começar pelas semifinais do Brasileiro Feminino. Diga lá, Guilherme, Corinthians 3, Santos 0. Sua opinião, palpites aí. Um baita de um jogo, né? O Corinthians conseguiu uma bela vitória fora de casa. Fazer 3-0 fora de casa não é nada fácil. Mas apesar desse placar aí, eu acho que não condiz muito com o que foi o jogo, né? Até porque o Santos atacou muito também, deu trabalho. O Corinthians deu mais chutes ao gol, mas não foi dia do Santos, né? O Corinthians foi lá, fez a melhor partida, né? Marcando seus gols, mas que também e ainda teve duas jogadoras expulsas no final, né? E não vai contar com elas um baita de um desfalque aí, que não vai ter a Miriam, a Gabi Portillo e nem a Tamires, que levou o seu cartão amarelo. Vão ser ausentes no jogo de volta, mas que eu acredito que o Corinthians vai levar mais uma vitória para o segundo jogo, né? Eu acredito que vai ser até outro 3-0 em cima do Santos. Eu também acredito que o Corinthians não vai perder essa enorme vantagem que abriu no jogo de ida. De fato, o Santos fez uma boa partida, foi um jogo parelho, mas o Santos tem pelo menos nesse jogo específico, a zaga foi muito mal. Assim, tomou o Santos, nesse jogo específico, a zaga foi muito mal, assim. Tomou um gol de cabeça após um cruzamento que a zaga não acompanhou, a jogadora do Corinthians, a Jennifer. E no terceiro gol, a zagueira do Santos deu um passe espetacular para a Jennifer meter mais um. E foi um passe de primeira, assim, não sei como é que a Pia Sonara não chamou ela para a última Copa do Mundo. Acho que até merece uma convocação. Facilitou muito a vida da jogadora do Corinthians, que marcou o terceiro gol e abriu essa enorme vantagem para o jogo de volta, que não terá essas três jogadoras suspensas, mas acredito que também vai manter. Aí vai conseguir ter um bom resultado. Quem sabe uma vitória por 2-1, vai jogar em casa, venceu fora. Imagino que em casa vai ter ainda mais tranquilidade. E Ricardo, eu também concordo contigo. Não sei como a Jennifer não foi para a Copa do Mundo, viu? Uma excelente jogadora, de uma habilidade incrível e com uma baita finalização, viu? Mostrando também que o time aí do técnico Arthur Elias, que está sendo cotado para assumir a seleção de futebol feminina, é bem armada e bem postada taticamente também, além de ter um bom elenco aí. Também acredito que o Corinthians vai passar no próximo jogo facilmente pelo Santos. Pergunta, o Arthur Elias é o melhor para substituir aí a Pia na seleção de futebol feminino? Guilherme? Cara, eu acho que sim. É um técnico que tem mostrado um bom trabalho, não é de hoje. Já faz aí algum tempinho, mas eu acho que ele merece, né? Esse teste, né? Por que não? A Pia que já teve o seu momento, não mostrou tanto, venceu a Copa América de forma invicta, beleza, mas, né, disputou duas Copas do Mundo que não foi nada bem, assim como o Tite também, né? Mas acho que o Arthur Elias, como tá fazendo um baita de um trabalho, acho que ele merece sim essa teste, né, na seleção. Também acho. Grande Ricardo, o que você acha? Eu concordo também. Eu acho que ele é a melhor opção. No entanto, parece que o Edinaldo Pereira, o Edinaldo Rodrigues, imagina aí que ele vai ser, assim como o esquema na seleção masculina, né, com o Fernando Diniz, dele ser um técnico interino, né, temporário, para a vinda de um outro, né. Agora eu não sei quem seria esse outro para a seleção. Por isso que eu imagino que ele é a melhor opção, não só técnico escada para outro, sabe?
um cara que vai permanecer de fato, né, no comando da seleção. Só para completar aqui, ele como um técnico, né, de que disputa o futebol brasileiro, ele vai ter muito mais visão das jogadoras do futebol brasileiro, até mesmo como a Jennifer, que não foi convocada e que merecia essa convocação. Muito mais esse olhar assim para essas jogadoras do que só chamar as meninas que estão jogando na Europa. Exato. E tem outra que eu acho um agravante aí do presidente da CBF de não contratar logo o Arthur Elias. O Arthur Elias é um dos poucos técnicos que tem o curso de formação técnica fora do país, está sempre preparado aí para buscar novas formações táticas, diferente do masculino que a gente tem agora o Fernando Diniz, que a gente vai comentar mais para frente, mas o Arthur Elias vem numa preparação e merecia essa chance, né? Até porque quem colocaria no lugar dele de técnico internacional? O técnico da Espanha? Não sei, é muito complicado. Queridaço? O queridaço aí, o queridaço que quer, segundo São Paulo quer saber qual foi o curso que ele fez lá para passar pro Flamengo também. E como ganhar um título sendo queridaço. Vamos lá, então. Ferroviária e São Paulo. Ferroviária 3, São Paulo 1. Guilherme, seu comentário. Ferroviária também fez uma baita de uma partida, venceu por 3-1 fora de casa, uma vitória muito importante, né? Porque a Ferroviária vai jogar no jogo de volta, já vai, acho que tem mais tranquilidade, né? Jogando em casa e já ter 2 gols de vantagem aí, mas não foi, o São Paulo não fez a mesma coisa que o Santos, né? Não foi mais ofensiva, não deu tantos chutes assim ao gol. A Ferroviária foi melhor, inclusive a Ferroviária foi virar o jogo lá pro final do segundo tempo, né? Que a Barrinha começou, na verdade, todos os gols saíram no segundo tempo, né? A Barrinha fez o primeiro gol, a Aline empatou o jogo pro São Paulo e a Lari fez 2 gols já no final do jogo, que é uma vitória importante que eu acredito que a Ferroviária também vai levar, mas essa vitória aí no segundo jogo, acredito que vai ser uns 2-0 para a Ferroviária. Eu aposto numa vitória novamente da Ferroviária, que, assim como o Corinthians, abriu um bom resultado jogando fora de casa. É curioso, né? As duas equipes jogaram fora de casa e venceram. A Ferroviária, como o Guilherme já me informou, foi campeã da Copa Libertadores, né? 2020. Então, chegando na final, eu projeto aí que conquiste o título. Acho que vai vencer novamente do São Paulo. Aposto em um 2-1 no placar aí de segurança. Geralmente eu aposto em 2-1 jogos. E a Ferroviária vai vencer novamente e coloco ela já como candidata ao título. Minha campeã, né? Vou torcer para a Ferroviária ser campeã do Brasileirão Feminino. Inclusive, posso estar errado, mas a Ferroviária, né, com jogadores que não é comum você ver na seleção da Pia convocando, né? Então, mostrando aí um outro ato falho da Pia aí de não olhar para essas jogadoras. É importante a análise, Guilherme, porque a Ferroviária tem como tradição revelar grandes jogadores, tem uma categoria de base de futebol feminino forte, não à toa já ganhou Libertadores, já foi campeã brasileira. Esse detalhe é importante, a Pia não convocou ninguém da Ferroviária. E aí você tem, por exemplo, uma jogadora como a Jéssica, que jogou muito contra o São Paulo agora, nessa vitória de 3-1, e nem passou perto de ser cogitada, né? Então, são análises que mostram aí que, no final das contas, a Pia trouxe um outro modo de trabalhar no futebol feminino, mas não conseguiu a questão principal, né? De fazer uma renovação e de aproveitar o melhor potencial do futebol feminino brasileiro, né? Na atualidade. E que tem um destaque, a Ferroviária tem um destaque do time, que é a Aline Gomes, que tem 10 gols no campeonato, no Brasileirão, né? Atrás só da Amanda Gutierrez, que tem 13, e da Bianca Brasil do Cruzeiro, que tem 11. E pode passar, né? Talvez aí, vai que pode fazer aí mais de 3 gols aí e ser artilheira do campeonato. Exatamente. Existe essa possibilidade aí. E para finalizar aí, o projeto também uma final Ferroviária e Corinthians. Eu acho que a Ferroviária novamente vai ganhar o São Paulo, que é um bom time, mas ainda está fazendo um trabalho de fortalecimento do futebol feminino, né? Eu acho que nos próximos anos vai começar a colher frutos, mas nesse momento a Ferroviária é superior. Fora a Pia. Fora a Pia. O sobrenome mais difícil de se falar desde então. Todo mundo fala do jeito que
que é o sobrenome dela. Eu falo Tia Sun Ha. Eu costumo chamar ela de Tuvens, que é a única coisa que ela aprendeu aqui. É verdade. E vamos aí virando a página agora para Copa Sul-Americana e quartas de final aí, mata-mata. Vamos começar aí pelo o jogo Defensa e Justiça e Botafogo. Grande Guilherme, diga lá esse empate. Botafogo aí que tem o Segovinha que joga bola, um baita de um jogador Segovinha. E, cara, Botafogo que vai ter aí um trabalho aí no segundo jogo, né? Levou um empate em casa e fora de casa o jogo é mais complicado. Vai ter que fazer uma baita de uma partida. O futebol que a gente está acostumado a ver do Botafogo no Brasileirão, acho que não condiz muito com o que está acontecendo na Copa Sul-Americana. Já teve no jogo passado, né, nas oitavas, o Botafogo também teve essa dificuldade, não venceu assim, com tanta tranquilidade assim o Guarani, mas que acho que pode vencer sim, mas não vai, acredito que não vai ser tão tranquilo assim, mas acho que consegue vencer o Defensa e Justiça. E quem sabe aí, né, conseguir ser campeão das Copas Sul-Americanas também. Assim, eu vejo também a possibilidade do Botafogo passar, mas como a equipe está tendo que conciliar o possível título aí do Campeonato Brasileiro com essa competição que é vista como secundária, assim, tanto contra o Defensa e Justiça, no empate em 1-1, jogou com um time misto, que mostra que, claro, é necessário devido a essas duas competições que a equipe está jogando, precisa poupar jogador. Mas aí fica a questão, será que o Botafogo, para esse jogo, vai estar inteiro para passar, sabe? Então, assim, fica essa questão, será que o Botafogo vai estar inteiro para esse jogo? Porque eu imagino que o Defensa e Justiça pode não ter lá um grande time, um grande elenco, mas se o time for com aquela vontade, com aquela raça argentina, né? Pensando no estereótipo do ser essa essência argentina, eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade, muito mais por não estar completamente focado que por ter um elenco inferior. Além de que o jogo vai ser na Argentina, né? Imagino que vai estar um clima, uma atmosfera absurda de pressão mesmo, sabe? Então aí vai depender muito de como o Botafogo vai encarar essa partida. E pensando aí numa semifinal, possível final, também imaginar, será que o time vai para disputar o título mesmo ou vai só para completar dela, sabe? Porque tem outras equipes que estão mais focadas, que veem a Copa Sul-Americana como prioridade, realmente, como o Fortaleza ou até mesmo o Corinthians. É verdade. E se o Botafogo for com um time misto contra o Defensa e Justiça, que é a alegria do judiciário argentino, cara, complica porque lá o estádio é pequeno, ele lembra muito o presidente Vargas aqui aqui em Fortaleza, então a torcida fica em cima. Aí pode surgir uma surpresa, né? Mas a priori o favorito é o Botafogo, né? Mesmo o jogo sendo na Argentina. Mas vai depender muito do rendimento do Botafogo e qual Botafogo vai pra lá, né? Essa que é a grande verdade. Exato, tem que ver se o Bruno Lage vai querer colocar mesmo o time pra jogar, porque realmente no último jogo foi o time inteiro, foi o banco inteiro do Botafogo, ele poupou todos os titulares, mas vamos ver se no segundo jogo ele vai com tudo, né? Acho que ele podia ter colocado o time titular para jogar, né? Até porque estava jogando em casa, né? Eu acho que ele acreditou que por jogar em casa seria um jogo mais tranquilo e preferiu poupar, mas não foi isso, né? É verdade. Não, e é isso mesmo, assim, eu acho que por mais que o Botafogo vá com o time lá, a cabeça do time ainda tá no Campeonato Brasileiro, assim. E assim, o empate está certo, porque o Botafogo não tem, ainda que tenha passado, tem dinheiro e tal, não tem o mesmo elenco que um Flamengo e um Palmeiras têm, pensando somente no nome dos jogadores. Então, além de que há uma expectativa muito grande em torno da conquista do Campeonato Brasileiro, que é completamente justificável. O time está muito sem ganhar, está fazendo uma campanha histórica que ninguém imaginava, nem eles mesmos imaginavam, né? Então, se cair na Copa Sul-Americana, eu realmente acho que o elenco e a torcida vai sentir tanto assim. Então vamos agora aí pro jogo de hoje, das 9h30, Estudiantes e Corinthians. O primeiro jogo
1-0 Corinthians. O jogo é lá em La Plata. Grande Guilherme, seu palpite. É um jogo que quem vai assistir, né, a não ser que alguém seja totalmente fanático por futebol, porque eu mesmo não tenho a menor vontade de assistir esse jogo, que o Corinthians não tem um jogo que não me fez ser tão empolgante assim. Venceu o Estudiantes lá por 1-0 com o grande Gil, né, o artilheiro, agora, até porque o Yuri Alberto não se ajuda. Cara, é um jogo que o Corinthians vai levar muita pressão, porque jogar na casa do Estudiante não vai ser fácil, vai levar muita pressão. Ou o Pofechou coloca o time para ganhar mesmo o jogo, para atacar de igual para igual, ou ele coloca o time só para se defender, porque não vai ser fácil. E se for jogar da mesma forma, não vai levar essa não. O Corinthians é aquilo, né? O Gil tá marcando gol porque o time não tem mais uma grande referência no ataque. O que mais se aproximaria disso hoje em dia talvez seja o Matias Rojas, né? O cara ali mais diferenciado do ataque. Porque o Yuri Alberto, que eu considero um bom jogador, que antes de vir pro Corinthians estava bem no Zenit, teve uma passagem muito boa pelo Internacional e antes pelo Santos, onde ele foi revelado. De fato, agora está numa fase horrorosa, pior que a de Guilherme, jogando nos campos da Vila Embratel. E o cara realmente... Eu era tipo, o que isso? Errava todos os chutes, mas aí, pô... não tão ruim quanto o Yuri Alberto. Mas assim, o Yuri Alberto conseguiu sair dos campos da Vila Embratel e foi para o Corinthians. E tá realmente numa fase muito ruim. O time não tem mais o Roger Guedes, que é o cara diferenciado do ataque. Então, assim, tu vê uma equipe, perdendo jogadores, que venceu dos Estudiantes, mas venceu no oportunismo do Gil e na sorte de não ter levado um gol de empate. Né? Eu imagino que para esse segundo jogo, o Corinthians vai ter ainda mais dificuldade, novamente, pela questão da atmosfera do estádio, da pressão, de ser na Argentina, contra uma equipe argentina, que provavelmente tem a Copa Sul-Americana como prioridade. E se o Corinthians fizer a mesma coisa que fez, por exemplo, contra o São Paulo, o próprio Luxemburgo falou, né, de não jogar os dois tempos, jogar só o primeiro e no segundo morrer, o time vai ser desclassificado, o time vai ser eliminado. Uma equipe inferior. Ainda que o time do Corinthians seja bem limitado. É verdade, é verdade. Fora isso que você falou, Ricardo, o Estudiantes de La Plata, ao jogar lá a casa dele, né, La Plata, é um time que joga com a posse de bola, né, coisa que o Corinthians hoje em dia tá quase virando, por causa do Gil, por causa da falta de referência que você disse, tá quase virando um time inglês antigo, né, fazendo muitos lançamentos, assim, pra cabeceio, assim. Não é um jogo bonito de se ver. Por isso concordo com o Guilherme, assim, é um jogo que sem vontade de ver, mas verei. Caraca, tu vai ver o jogo? Vou me submeter a essa experiência aí. Mas não, prefiro ler um artigo que eu tenho que ler de 10 páginas, ainda que eu não queira, do que ver o jogo do Corinthians. O Corinthians, se o Corinthians quiser ganhar, vai ter que fazer o que o Pofechou falou. Vai ter que jogar com a peste apontada pro Shell. Não, mas aí complica, porque se o Yuri Alberto tá mal olhando pra bola, imagina olhando pro céu. Aí ferrou, né, meu? Vai ser uma tragédia. O Corinthians que é impressionante, que ele resolve vender os jogadores melhores, os destaques, o Murilo e o Adson, e quando recebe uma proposta pro Yuri, o Humberto, ele recusa totalmente. Então não dá para entender, o Corinthians tá lado a lado ali com o Flamengo entre os piores, com a pior diretoria, né, do futebol brasileiro. Disparado. O ruim eu quero. É isso. Próximo jogo agora para análise aí é LDU e São Paulo. LDU 2-1 lá em Quito. Diga lá, Guilherme. São Paulo aí que tem tudo para vencer o jogo de volta, vai ser no Morumbi. Eu vejo muito esse jogo, eu lembro muito que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na Copa do Brasil entre São Paulo e Corinthians, né? Que perdeu o primeiro jogo de 2-1 e fez 2-0 no Morumbi. Eu acredito que pode acontecer isso de novo. O São Paulo aí deu umas vaciladas aí nesse jogo, não deu tantos chutes assim ao gol como o LDU.
dominou esse quesito aí, chutou mais, chegou mais no ataque, mas eu acredito muito que o São Paulo possa vencer. Tem aí o destaque, que é o Lucas Moura, que voltou jogando uma barbaridade. Tem o Rames Rodrigues, que ainda não se mostrou tanto assim, ainda está conhecendo mais o novo estilo de jogo do Dorival, do grande Dorival, saudade de Dorival, mas eu acho que pode ter seu bom momento, é um jogador muito bom, mas que eu acredito que o São Paulo possa levar esse joguinho por 2-0 também, assim como foi contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Rames Rodrigues não está conhecendo a banheira de hidromassagem, não está conhecendo a cama, o cara ainda está adaptando as mordomias do Brasil, mano. Não é assim do nada que o cara se adapta, sabe? O cara tá se adaptando ao samba, caipirinha, ele tá conhecendo. Exatamente, cara, não é assim não. Tu acha mesmo que um cara que tá desde 2014 sem jogar, ele vai do nada render? Não é assim. Verdade. O James. E eu já falei isso pra Ricardo. O James Rodrigues já veio do Olympiacos. Quando tu vem do Olympiacos pra qualquer outro clube e que tu só jogou 6 partidas, é porque o negócio realmente tá complicado. Mas o Marcelo tá mostrando isso diferente. Ele veio do Olympiacos e tá jogando bem no Fluminense. É verdade, Guilherme. Bem lembrado. bem lembrado. Não, o Olympiacos é a ponte pro cara vir jogar no Brasil. Pode ter certeza. Se o cara ele tem perfil para jogar aqui no Brasil, ele tava na Europa e foi pro Olympiacos, depois ele vem pra cá. Rafinha fez isso, Marcelo fez isso, Rami Rodrigues fez isso. Então, o Olympiacos é quase como se fosse uma agência de viagem para jogadores pro Brasil, né? Faz sentido. É uma agência de turismo que eles fazem, é uma viagem para conhecer só o local e voltar. Exatamente. O cara vai lá pra Grécia pra pensar um pouco. Vai conhecer lá. Aí vem pra cá. Verdade. Rapaz, São Paulo LDU, pra mim o São Paulo ainda é o favorito. Acho que quem ganhou esse jogo aí foi a altitude. Não é a mesma LDU campeã da Libertadores, campeã da Copa Sul-Americana. Até porque hoje o grande time do Equador é o Independente Del Valle, né? Que misteriosamente foi eliminado pelo Deportivo Pereira, né? Que a gente vai comentar mais pra frente, mas acredito nisso. E a classificação do São Paulo vai passar muito pela atuação do Lucas Moura, que esse sim veio da Europa para jogar aqui, né? É incrível, o Lucas Moura tem 31 anos de idade, vocês acreditam nisso? Eu fiquei espantado quando olhei, porque eu também vi que ele fisicamente parece ter menos. Olhando ele jogar aí, tem feito a diferença no São Paulo, viu? Eu tomei um susto quando vi, a idade, porque fisicamente ele tá muito bem e de aparência parece que ele tem menos também. Aí eu discordo, a aparência dele parece mais, assim. Na verdade, o Lucas Moura parece velho desde quando ele era novo. Agora mesmo ele parece velho. Só que fisicamente ele realmente tá muito bem. E ele veio, ele teve problemas físicos lá na Europa, já não tava bem no Tottenham, mas ele veio ainda com tempo para jogar bola mesmo em alto nível aqui no Brasil. E a classificação do São Paulo vai passar muito pela atuação dele, assim como foi contra o Corinthians. E assim como vai ser na final da Copa do Brasil. É verdade, porque se ele jogar... Pronto, próximo jogo aí de análise, Fortaleza e América Mineiro. Fortaleza ganhou de 3-1 do América Mineiro. Diga lá, Guilherme. Fortaleza aí que tem um baita jogador, nome de artilheiro. Guilherme fazendo os seus 2 gols aí pra ajudar o Fortaleza. Esse é artilheiro nato. Quando o cara já nasce com o nome de artilheiro, esquece, né, irmão? Não tem jeito. Fez aí seus 2 gols e teve o Thomas Pochettino, né? O Thomas Pochettino, que tá jogando uma barbaridade também. Esse trabalho do Vojvoda tá muito... não é de hoje, né? Tá mostrando baita de um trabalho. E o América, né, diminuiu o placar com o Mastriani também, que tá jogando também uma barbaridade pelo América. Mas que, cara, o Fortaleza também que venceu uma vitória importante fora de casa. Acho que em casa ele também leva esse jogo. E que é um time que tá mantendo um bom ritmo, né? Não só na Copa Sul-Americana, mas como no Brasileirão também. O Brasileirão tá numa boa posição. Diferente do América, que, apesar, tá surpreendendo na Copa Sul-Americana, mas que no Brasileirão é o lanterna. Isso aí é engraçado de se ver, porque é um time que joga de um jeito no campeonato e no outro é completamente diferente. E acho muito bom um time do Nordeste chegando tão longe no campeonato como a Copa Sul-Americana. É muito, muito legal de ver isso. Estou torcendo muito para que chegue na final, que possa ser campeão. Paulo Quintinho, grande técnico do Chelsea também. Abraço, Paulo Quintinho.
Abraço com KJ. Tá escutando direto da Inglaterra. Parabéns pelo trabalho no Chelsea. Maravilhoso. Escutando de Londres, maravilhoso. Joga demais. E parabéns também pelo trabalho no Fortaleza. Deu aí um dos gols. Junto com o Guilherme. Outro Guilherme que saiu dos campos da Inglaterra e tá aí no estrela do futebol. Eu também tô torcendo pelo Fortaleza, já que o Grêmio não está na Copa Sul-Americana, ainda bem. Eu tô torcendo pelo Fortaleza, né? Patriotismo regional, quero muito. Tu não queria ver o Soares beijando a pistola na Sul-Americana? Isso. Eu queria que ele beijasse, sabe? Assim, eu quero muito que o Fortaleza ganhe o seu time do Nordeste. E por estar fazendo um bom trabalho há muito tempo com o ditador do bem, Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza. Pois aí, eu não sei, cara. Calma aí. É Marcelo Paes, né, cara? É isso. O ditador do bem do Fortaleza, que tá aí há muito tempo no comando da equipe, que tá a cada ano atingindo novos degraus aí no sucesso no futebol, porque se o time já conquistou a Copa do Nordeste, já chegou a Libertadores, agora tem uma grande chance de ser campeão da Copa do Sul-Americana. Coloca aí o Fortaleza aí como grande candidato. Não acho que o América Mineiro vai conseguir reverter esse resultado, ainda que tenha um grande Mastriani, cuidado, o Vasco está de olho em você, cuidado ano que vem, não vá pro Vasco, joga muito, meteu já 9 gols na Copa Sul-Americana, é o artilheiro, mas não vai ter jeito, Fortaleza vai passar e vai ser o campeão da Copa Sul-Americana. Já tô apostando. Fortaleza campeão. Nossa. Só para concluir aí no jogo Fortaleza e América, eu acho que o Fortaleza é o favorito e o excelente trabalho aí que o Fortaleza vem fazendo, na verdade, desde 2012, né? É bom lembrar que em 2013 o Sampaio eliminou o Fortaleza no mata-mata da Série C, né? E aí o Sampaio subiu para a Série B e o Fortaleza ficou mais um ano e só subiria para a Série B em 2014. E aí você vê a evolução do time que criou uma estrutura, criou não só no profissional, mas nas categorias de base e é um amplo favorito aí. E também aplaudiu o bom trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que é um grande técnico aí e teve tempo, né? Foi dado muito tempo para ele e ele construiu agora, pode ser coroado com esse trabalho aí, que um 8º lugar no Campeonato Brasileiro e ser campeão da Copa Sul-Americana. Coisa que é raro no futebol brasileiro, o técnico ter tempo, mas também que alguns não merecem assim tanto tempo no futebol brasileiro como o Sampaoli para São Paulo. Verdade. Vamos agora para Libertadores aí, o jogo Deportivo Pereira e Palmeiras aí, 4-0 Palmeiras. Diga lá, Guilherme. O Palmeiras, não tá sendo novidade nenhuma, o Palmeiras vencendo mais um jogo da Libertadores, numa tranquilidade. Algo que já é comum, né? Vencer uma vitória muito importante, né? Fora de casa aí, contra o Deportivo Pereira, que também não é um baita de um rival, mas que uma baita de uma vitória. Não vai ter o Dudu no jogo de volta por lesão, mas acho que leva tranquilamente. Acredito até que possa vencer o segundo jogo até com mais gols, né? Jogando em casa, o Veiga jogando muito também, o Rony que se transforma de uma forma na Libertadores, é um cara que marca muito na Libertadores. Sempre ele participou, se eu não me engano, acho que de todos os gols, todos os 4 gols desse jogo aí contra o Deportivo Pereira. Então acho que o Palmeiras vai ver tranquilidade esse jogo de volta aí. 4-0, eu acho que até pra mais aí. Ricardo, comentários agora do grande Ricardo aí, pode falar. Você? Pode. O Palmeiras, grande elenco aí com o Rony Rusch e o grande Rafael Veiga, conseguiu um resultado inesperado, se imaginar que o Deportivo Pereira venceu de um dos candidatos, que é o Independente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, mas pela campanha do Palmeiras nos últimos anos, acaba que você imaginava que o Palmeiras avançaria com essa equipe, só que talvez não com a facilidade com que foi. Imagino que no jogo da volta o Palmeiras vai novamente golear. Eu vou chutar um 6-0 aí, porque eu arrisco os placares. Por isso que eu vou ganhar sozinho o bolão que a gente vai fazer. E o Palmeiras, novamente, grande candidato ao título, tem aí um dos principais jogadores da Libertadores dos últimos anos, que é o grande Rony Rusch. Grande Rusch. Eu também acho que passa o Palmeiras, né? O Deportivo Pereira é um grande mistério de como chegou na Libertadores, como eliminou o Independente Del Valle, o meu palpite, porque foi no dia do assassinato lá do candidato a presidente do Equador,
ganhou e meio que a torcida lá do Independente Del Valle começou a sair, ficou um clima meio estranho. Até conversei isso com o Ricardo que deveria ter sido interrompido o jogo, mas o jogo seguiu e o Deportivo Pereira ganhou do Independente Del Valle, né? Que foi uma grande surpresa, assim, porque não tá entre os grandes da Colômbia, né? Mas, na minha opinião, passa o Palmeiras. E impressionante que, assim, tem esse destaque todo pro Palmeiras, do Rafael Veiga, claro, do Rony, mas que o artilheiro mesmo dessa Libertadores pelo Palmeiras é o Arthur, né? Com 5 gols, que também é um cara que chegou para compor bem o elenco. Eu acreditava muito que o Arthur ia demorar um pouco para se adaptar de novo ao Palmeiras, mas ele chegou e tá ajudando muito, muito o elenco e é um baita de jogador. O Mike também tá jogando bem. O jogo, inclusive, de atacante, negócio que eu não entendi. Exato, certo. Acho que na posição do Arthur até, não? O Arthur acho que tá ou suspenso, tá machucado. O que é curioso, justamente, esse entendimento que o Abel Ferreira tem do Palmeiras. Ela tá aí há muito tempo, desde 2020 no time. Caso semelhante ao do Voivoda no Fortaleza, há muito tempo, já conhece o elenco e sabe que se o Mike precisar, ele vai jogar nessa posição e o cara desempenha, sabe? E faz de uma forma muito bem, né? Faz uma tranquilidade. Até o Gabriel Menino, né? Que nas mãos do Abel Ferreira jogou em várias posições em que ele realmente ele conhece muito o time. Essa questão de você estar mais tempo no clube, acho que tem essa questão de você começar a trabalhar mais com o time. Lembra, não é querendo comparar, agora a galera que vai me escutar vai achar que eu sou maluco, mas não é eu estou comparando o Abel Ferreira com o Guardiola, mas lembra um pouco essa questão de você experimentar os jogadores experimentar esses jogadores em outras posições. Colocar eles pra jogar. Principalmente naquela posição. Colocar eles pra jogar em outras posições, né? Esse programa aqui foi pro. Mas lembra um pouco essa questão, né? De você testar esses jogadores em outras posições. E é muito interessante isso. Não, Guilherme, tá maluco. Não, completamente louco esse cara. Tá maluco. Não, mas eu concordo. Agora, o próximo jogo de análise, o jogo que ninguém quer ver, Internacional e Bolívar lá. O Internacional conseguiu a façanha de ganhar do Bolívar lá em La Paz. Jogo de volta no Beira-Rio. O que tu acha aí, Ricardo? A torcida do Internacional está em pânico. Eles não sabem o que fazer. O time já era para ter caído na fase de grupos, mas segue avançando. O desespero completo dos colorados. O time não sabe se torce ou se entra em desespero. Não deveria estar. É um time que não deveria estar nas quartas de final. Tá? Porque pegou equipes ainda mais incompetentes que ela. No caso, o River Plate. O Bolívar esperava um pouco mais, até por ter eliminado. Eu esperava mais do Bolívar, porque uma equipe que eliminou o Atlético Paranaense e agora cai por horrível time do Internacional. Caiu nesse primeiro jogo, né? Como um bom torcedor do Grêmio, eu vou torcer para o Bolívar passar. Vou apostar no Bolívar, vai meter um 2-0. O Internacional vai ser desclassificado. Clubismo? Jamais. Jamais. Assim, o Internacional, que eu acredito muito que a única pessoa que vai torcer tanto para esse jogo é a Renata Fã, né, que vai ficar desesperada nesse jogo aí de volta, que tem tudo para o Internacional vencer em casa, mas que pela campanha não vai ser algo tão surpreendente se perder para o Bolívar, né? O jogo mesmo no Brasileirão passado aí contra o Flamengo mostrou isso. Dois times com um jogo horrível e o melhor momento do jogo foi apenas a entrada dos jogadores ao campo, porque de resto foi desesperador. Trouxeram de novo o Eduardo Baracundê, e que eu não entendo, cara. Eu não entendo o Internacional que tem potencial para testar outros técnicos, mas que sempre fica revivendo o passado e trazendo os mesmos técnicos que não já mostraram que não deu certo, mas insiste. E o Eduardo esse um desses técnicos que eu não entendo. Até agora eu fico sem entender por quê. Não é possível que não tinha outros técnicos para trazer. O Lisca doido, pô, que isso?
não trazer ele é pô, uma loucura. Mas é isso, cara. É um jogo assim que eu, assim como o Corinthians, não tenho a menor vontade de assistir, porque, cara, não é um jogo que não tem tanta emoção assim. Inclusive, no jogo, o Internacional deu um chute ao gol, que foi justamente o gol que o Valencia fez. Então, acho que tem tudo para vencer, né? Em casa, acredito que seja obrigação, mas que não vai ser impossível se perder pro Bolívar. É aquilo que eu falo. É a precisão, um time que não precisa jogar bola para vencer. Tu falou aí do Flamengo Internacional, é aquele clássico jogo em que parece que os dois times jogam para perder. Desde o início daquilo, né, cara? Só a Renata Fã realmente vai torcer pelo Internacional, porque todo o resto dos torcedores vai torcer pro time perder, para não ter que ver o time jogar mais uma vez. E Ricardo, lembrando que o Bolívar ganhou do Palmeiras na primeira fase, né? Então, assim, esse time do Bolívar não é a sétima maravilha do mundo, mas é um time bom, melhor do que o Internacional. Mas não faço questão nenhuma de assistir esse jogo. O estagiário da gente vai assistir aí. Aí depois ele passa os comentários aí, os melhores momentos. Exatamente. Nosso estagiário que fica preso dentro de uma sala para passar todas as informações pra gente. É um highlight, vamos ver um highlight aí de 30 segundos da partida de Bolívia e Internacional. Exato. Próximo jogo aí de análise, Racing Boca Juniors, o clássico, que terminou no jogo de ida 0-0. Que jogo. Nenhuma perna foi arrancada, o que é extremamente decepcionante. Então foi 0 pernas arrancadas também. Torço muito para que isso aconteça no jogo da volta, para pelo menos ter algum tipo de motivação para eu assistir. Além de ser um clássico argentino, o Boca Juniors tem um grande fator, que é o Cavani, que de fato me desperta interesse para ver ele jogar. Então eu vou torcer pro Boca Juniors passar e enfrentar o Palmeiras, que já é um grande clássico da Libertadores. Então, só por esse motivo eu vou torcer pro Boca Juniors passar. Que jogo, hein? Que jogo ruim, porque esse aí também é outro, que pra mim tanto fez como tanto faz. Eu só torço pro time que passar daqui e vencer o Palmeiras, porque eu não aguento mais vencer. Vão falar que é chororô, mas cara, eu não aguento mais ver o Palmeiras vencendo a Libertadores. Assim como eu não aguento mais o Manchester City ganhando toda vez a Premier League, é algo que vamos deixar os outros brincar também, Palmeiras. Ei, vamos ser humildes. Vamos deixar aí o Boca Juniors brincar um pouquinho, o Cavani jogar mais aí, mostrar mais. Mas aqui eu acho que foi um clássico, né? Clássico argentino sempre é mais complicado, mas esse aqui eu acho que eu acredito que o Boca Juniors passe, não vai ser nada fácil, mas eu acho que passa pelo menos por 1-0. Eu aposto aí que o time vai passar nos pênaltis. Bom palpite. Cavani perdendo pênalti. Cravei também. É o duelo, Ricardo, é o duelo dos atacantes Cavani e Meritiel contra Romero e Ruach. Isso tem cara de pênaltis. Tem cara de pênaltis. Isso, palpites para os pênaltis. Eu aposto 5-4 contra o Boca Juniors. Guilherme. Bom palpite, hein? Cara, eu vou de... difícil. Falei que o Cavani ia perder pênalti, né? Mas... Não, vou mudar. Vou falar que vai ser 3-0 pro Boca Juniors nos pênaltis. O Romero vai pegar todos os pênaltis do Racing. Ousado. Rapaz, eu boto 4-3 pro Racing. Tagliamonte aí vai calar a boca de Romero. Se o Romero pegar esses pênaltis, vão ser os primeiros da vida dele. Exatamente, uma conquista aí. Tô dando uma moral pro Romero, mas aí, se eu falar que eu conheço, se eu vi um jogo do Romero, eu tô mentindo. Eu não vi nem quando ele jogava no United. Aí eu vi ele só na Copa de 2014 da Argentina. Só ali morreu a carreira de Romero pra mim. Toda nossa solidariedade ao Romero. É um podcast póstumo. Alguém tá vivo. Eita, Jesus. Próximo jogo é de análise Fluminense e Olímpia aí. O Fluminense que ganhou de 2-0 no Maracanã do Olímpia. Diga lá, Guilherme. O Fluminense... momento de loucura, perdão. O Fluminense aí que favorito também, muito favorito para chegar à final da Libertadores, assim como o Palmeiras. Dominou o jogo contra o Olímpia, o Olímpia deu um chute ao gol. O Fluminense dominou aí, gols do Germancano, faz o L imediatamente. E o André, com assistência também do Germancano, olha só. O cara virou pai aí, né, de novo. A Leonela, grande nome, Leonela.
O cara tá inspirado aí, voltou a marcar seus gols, estava um pouco sumido aí, mas... E o André, que é interessante, que recebeu uma proposta, não vou lembrar agora, para jogar na Premier League, e que o Fluminense não liberou por realmente acreditar que o Fluminense possa ir longe na Libertadores. E fez o certo, né? Porque o André tá ajudando, joga muito, né? De hoje, ajudou o time a vencer por 2-0 e que pode vencer esse jogo contra o Olímpia. Assim, o jogo fora de casa é mais complicado, mas acho que pode ser um 2-1, eu acredito que vai ser um 2-1 pro Fluminense. Fluminense aí que eu, sim, né, apesar de ser torcedor do Flamengo, eu vou preferir o Fluminense vença os Libertadores do que o Palmeiras. O Flamengo vai ser zoado pelos dois, de qualquer forma. Se o Palmeiras vencer o Fluminense, eles vão usar o Flamengo, mas aí, dentre os dois, eu vou preferir o Fluminense ganhar. Rapaz, esse flamenguista aí tá muito estranho. Assim, eu vou torcer também pelo Fluminense, principalmente para consolidar o trabalho do Diniz, agora técnico temporário da seleção brasileira. Eu assisti o jogo do Fluminense contra o Olímpia, que eu esperava um pouco mais, enganado pelo Flamengo, que é um time horroroso e que me fez acreditar que o Olímpia era melhor. Venceu o Flamengo 3-1 de virar. Mentira, tudo mentira. Perdeu pro Fluminense, foi dominado desde o início do jogo. O Fluminense não deu qualquer chance do Olímpia, pelo menos meteu um golzinho. O Fluminense amassou o Olímpia, poderia ter marcado mais. Não acho que o time tirou o pé, eu acho que realmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi avassalador. É aquilo, né, cara? Se contesta muito o que seria o diferencial do Fernando Diniz para eles se alçar desse patamar de principal técnico, de melhor técnico brasileiro atualmente. E o jogo do Fluminense é um grande exemplo do porquê ele é, cara. É impressionante. Quem assistiu viu. O Fluminense teve uma entrega, uma intensidade que não é fácil ver no Brasil. O time jogava por muitas vezes com 5 jogadores, formando uma linha de 5 jogadores no ataque, com o André, com o Paulo Henrique Ganso e o Felipe Melo atrás, junto com o Nino também, né? A todo momento trocando de posição para serem justamente esses jogadores que conduzem a bola e, quando necessário, fazem o passe de infiltração, né? O passe para os jogadores que estão formando essa linha de 5 e que de forma coordenada eles faziam o pivô e um outro jogador que estava ali próximo recebeu o passe de primeira e avançava. Ora, quem fazia isso? Ou era o Keno de um lado, ou era o Arias do outro. E foi assim que o Fluminense construiu as suas jogadas e chegou aos seus gols, né? Com o André e o Cano. Apesar de não ter marcado, o Keno foi o principal jogador contra o Olímpia, foi com certeza a melhor partida do Keno com a camisa do Fluminense. É a melhor partida dele em muito tempo. E eu vejo, de fato, o Fluminense como grande candidato ao título. Vai enfrentar o Palmeiras na final, é o meu projeto. E eu também vou torcer para o Fluminense ser campeão. Acho que tem totais chances. Só tentando me corrigir aqui. Eu falei que eu preferia o Fluminense vencendo se chegar na final contra o Palmeiras, né? Por mim, perderia os dois, mas como alguém tem que ser campeão, vai ter que ser o Flu. Não preciso nem me explicar. Cada um torce aí do seu jeito, né? Porque eu sou Flamengo, que eu não posso... Você que tá incomodado. Você que tá incomodado. Cala a boca! Você que está incomodado vai tomar conta da sua vida, beleza, irmão? Eu não vou, cara. Vou assistir nem esse jogo aí também, se for pra final, quero que se ganhe. O Flamengo também. Eu acho que o Fluminense não vai passar do Internacional, tá achando? Eu acredito, eu vou torcer pro Internacional. Dane-se, eu sou Internacional. Eu falei que eu vou continuar não assistindo o jogo, mas eu sou Internacional nessa Libertadores. Dane-se. Imagina que final horrorosa seria essa. Internacional e Palmeiras. Porto, o entretenimento aqui vai estar garantido. Internacional e Boca Juniors, beleza? Já cravo aqui essa final. Pra ver, irmão. Fica esse registro histórico aí de um palpite aleatório, que se acontecer, a galera vai dar dinheiro pra Guilherme aí. Vai procurar Guilherme. Tá aqui, Guilherme. Você previu isso e aconteceu. Mas falando sério, cara, inclusive esse jogo do Olímpia e Fluminense, os críticos esportivos dizem que foi o melhor jogo das quartas de final. O Arce, técnico do Olímpia, disse: o Diniz é o melhor técnico do futebol brasileiro, deu uma aula de futebol pra ele. Então, se o técnico do outro time falar isso, é porque o Olímpia não teve chance, né? E o Olímpia é um
time modesto, né? Ganhou do Flamengo meio na mística de um tricampeão da Libertadores e com a força da torcida, né? Essa que foi a grande verdade. Sim, e o Fluminense vai precisar muito o aspecto emocional no jogo da volta, porque tem uma vantagem muito boa, mas ainda assim é Libertadores, é o Olímpia, que já eliminou o horroroso time do Flamengo, e vai jogar em casa de novo. Tem o perigo lá da bola aérea, que é o grande forte do time. Então o time tem que ter só emocional mesmo para não deixar essa chance escapar, porque tem totais condições de avançar e de ser campeão. É a grande oportunidade. É a grande oportunidade do Fluminense voltar a disputar uma semifinal. Essa é uma grande verdade. Então, considerações finais aí, Guilherme, para finalizar o nosso programa de hoje. Mas já tava tão legal, cara. Bom, galera, se você achou esse episódio curto, então... É que foi bem rápido, né? Esse aqui foi mais a gente dando os palpites, mas o próximo vai ter mais assunto, tenho certeza. A gente vai analisar o jogo de volta, vai ter mais conteúdo. Fiquem ligados aí, sigam aí o Segue o Vai no Spotify, no YouTube, se inscreve lá. E mandar um forte abraço pro Marcos de Juazeiro do Norte, um nosso querido aí que acompanha o nosso programa e que pode mandar também, não só ele, mas quem estiver ouvindo aí, pode mandar sugestões de temas aqui pra gente debater e cair na porrada. E é isso mesmo aí. Fico aí meu agradecimento e até a próxima. Grande Ricardo, suas considerações finais. Queria agradecer por mais uma participação. De fato, você pode mandar suas sugestões pelo e-mail do Segue o VAR Podcast, segueovar@gmail.com. Não, irmão, vou te interromper aqui. Negócio de velho, cara, negócio de mim. A gente vai ter uma página no Instagram, beleza, vocês vão mandar por lá. Isso é coisa de velho, cara, que isso? O cara tá mostrando a idade dele. Ah, Ricardo, peraí, por favor, irmão. Eu só tenho 20 anos. Não, você é um etarista, Guilherme. Você é um etarista. Quando a gente tiver um público ainda maior do que já é, a gente vai fazer leitura de e-mail, que é um negócio daí popular entre os mais jovens. Os mais jovens fazem muito isso, e a gente vai fazer esse preconceituoso. Inclusive, por essa fala, minha primeira sugestão é tirar Guilherme. Botem aí, galera. Comigo vocês querem que eu saia. Mas finalizando, eu queria agradecer pela minha participação nesse projeto. Eu acredito bastante que vai dar certo. E fica aí a dica, né, que Guilherme deu no podcast, né? Você tem que testar as coisas na vida de todas as posições possíveis. É isso, valeu. É isso? Fala bela agora? No jogo? Que isso? É claro, vai fazer de efeito. O cara virou Ana Maria Braga no final do programa. Que isso? Eu não dei nada não, viu? Eu não dei nada não. Depois dessa excelente reflexão de Ricardo aí, inspirado em Ana Maria Braga e antigos programas do Vídeo Show, que quase ninguém mais se lembra, vamos dar um forte abraço aí para toda a torcida do Mumbai City, líder da Superliga Indiana. Um forte abraço também para a galera do Suriname e para a cidade de Georgetown, lá na Guiana, que também nos escuta aí. E lembrando aí, logo teremos a página do Instagram, aí o nosso companheiro Guilherme lembrou isso, mas por enquanto você pode mandar sua mensagem também pelo YouTube, Spotify e pelo e-mail aí, segueovar@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima.